É comum o corredor ficar esquecido, mesmo buscando dicas de decoração. Poucas pessoas realmente pensam na decoração do corredor, pensando que não tem o que fazer ou que não tem motivos para decorar um espaço tão pequeno. E é um erro pensar que a decoração acontece apenas nas partes interessantes da sua casa, como a sala ou quarto. O corredor é o espaço que está ligando um ponto da sua casa ou do seu apartamento de um ponto até o outro, geralmente fazendo uma transição entre a área social e a área íntima. Pode ser também o local que leva até o banheiro da sua casa, onde as visitas vão passar, ou então o local onde você e sua família sempre passam. É um espaço tão essencial dentro do seu lar que não pode ficar esquecido para sempre, não é? Eu vou te dar as dicas para decorar gastando pouco e também dicas que exigem um investimento maior, caso você queira algo um pouquinho mais personalizado. Então, gastando pouco, quais são as possibilidades? Bom, existem diversas possibilidades. Eu vou te passar as principais dicas e você deve avaliar qual delas será melhor para você aplicar na sua casa ou no seu apartamento. Não coloque tudo ao mesmo tempo, pois será um exagero. Você pode combinar uma ou duas ideias, mas sempre mantendo um equilíbrio. Primeiro, faça uma pintura criativa. Você pode fazer uma pintura divertida e colorida no seu corredor. Você pode usar texturas diferentes, pincéis em tamanhos diferentes, ou então esponjas com técnicas diferentes de pintura para criar diferentes efeitos nesse local. Como é um espaço pequeno e uma área de transição, não é uma área de permanência, então você não vai ficar muito tempo nesse espaço, não tem muita restrição sobre o que você pode e não pode fazer nesse espaço, apenas alguns cuidados que você deve ter. Mas é importante pensar que a decoração do corredor precisa combinar com o restante da sua decoração. Use cores que combinem com o restante do seu ambiente. Você também pode pintar as portas que estão no corredor com a mesma cor que usar nas paredes, ou então continuar os desenhos feitos nas paredes nas portas. Ela terá um efeito de uma porta oculta e ficará linda. Se você gostar de cimento queimado, você pode usar essa textura nas paredes e combinar com um trilho de iluminação no forro. Isso vai trazer uma estética mais industrial e combina muito bem com diversos estilos de decoração. Você também pode fazer uma pintura em uma parte da altura da parede, também está sendo muito usado e ficará um charme especial, é a pintura de meia parede. Então, se você tiver uma viga aparente ou um pilar, você pode aproveitar essa viga e esse pilar para criar uma separação dos tons de tinta. Por exemplo, a parte antes do pilar, a mais próxima da sala, continua com a cor que você usou na sala, e a parte após o pilar, aquela que está próxima dos quartos, será usado um tom mais escuro, uma cor diferente. Lembre das sensações visuais. As cores escuras precisam ser bem colocadas dentro do ambiente para não dar uma sensação de que o ambiente é pequeno ou apertado demais. Lembre da regra de tudo que for escuro dará uma sensação de estar mais próximo de você. Então, se o seu corredor for longo, isso será uma boa sensação. Se ele for curtinho, a melhor opção será manter os tons claros. Segundo lugar, decore as paredes. Você pode usar quadros nas paredes, fotos emolduradas, imagens divertidas ou que transmitam a essência do seu lar. Você pode usar prateleiras estreitas se tiver espaço disponível, mas antes disso verifique o tamanho do seu corredor e veja se sobra um espaço bom de circulação. O espaço bom de circulação é de no mínimo 80 centímetros de largura livre para pessoas sem necessidades especiais. Você pode usar até uns 60 centímetros de largura, mas aí já vai ficar um pouquinho apertado, principalmente se você precisar passar com algum móvel por esse espaço. Então preste muita atenção e lembre de cuidar a altura que você vai instalar essas prateleiras para você não bater a cabeça ou os braços e acabar se machucando nesse espaço. O ideal é que tenha um espaço lateral para que as prateleiras fiquem de parede a parede, ou então que tenha uma largura boa no corredor para não te atrapalhar de nenhuma forma. Teste com um papelão para ver como ficará antes de instalar as prateleiras. Assim você vai ter a certeza que não vai estar te atrapalhando e que o tamanho da sua circulação continuará bom. Teste tudo que for diminuir o espaço da sua circulação antes, para ter certeza que ficará bom. Inclusive, essas prateleiras podem ser bem estreitas se você não tiver muito espaço, como uns 10 ou 15 centímetros ou até mesmo uns 5 centímetros. Elas podem servir só para apoiar um quadro ou uma decoração estreita. Terceiro lugar, não esqueça do teto. Muitas pessoas pensam que o teto precisa ser todo branco, mas não é assim. Você pode aproveitar a área do corredor e pintar o teto com a mesma cor das paredes. Você pode pintar todas as paredes com uma cor colorida clara e pintar a parte do forro, o teto, com essa mesma cor. Ou então usar um tom mais escuro em uma parede, geralmente a parede oposta à entrada, ao início do corredor, e continuar essa cor escura até o teto. Ela vai fazer uma espécie de continuação dessa cor e vai ficar muito legal. Apenas lembre que se o seu pé direito, que é a altura do piso até o teto, for muito baixo,
A cor escura no teto vai trazer uma sensação de rebaixo, dando a impressão que esse pé direito é ainda mais baixo. Nessas situações, a melhor escolha é uma cor neutra, que pode sim ser diferente das demais paredes da casa, ou então um tom colorido mais chamativo, porém com uma tonalidade clara. Dessa forma, você não terá esse problema. E lembre da dica que eu passei anteriormente, será muito interessante pintar as portas com a mesma cor usada nas paredes nesse ambiente. Não tem problema se aqui as portas ficarem em cores diferentes, por exemplo, uma parede está branca e a porta está branca, e a outra está azul e a porta está azul. Não tem problema nessa área de circulação se você gostar dessa ideia. Isso vai trazer uma sensação de porta oculta e você pode pintar somente a folha da porta que está no corredor, você não precisa pintar a porta toda nessa cor. O outro lado da porta pode permanecer na cor branca. Tenha cuidado com a iluminação. Caso a sua iluminação for de um ponto central, opte por trocar essa lâmpada por um modelo mais estético, como um plafond ou então um perfil de LED de sobrepor ou de embutir, dependendo de como for o seu teto. Você também pode usar trilhos com spots de sobrepor ou deixar a fiação aparente, criando diferentes composições de spot e uma iluminação mais interessante. E lembre de usar uma temperatura de cor agradável, como as temperaturas de 3000K ou de 4000K. Sobre essas alterações de iluminação, você não precisa trocar todo o forro se ele for de gesso acartonado. Você pode fazer as alterações e chamar um gesseiro somente para fechar os buracos que ficaram abertos. Se você tiver um pouquinho mais de habilidade e vontade, você mesmo consegue fechar esses buracos que ficaram abertos. Só precisa de um pouquinho de paciência. Mas é possível sim e você consegue fazer essa alteração de uma forma fácil. E se o seu forro for de laje ou algum material que você não consegue embutir essas iluminações, praticamente todas elas têm opções de sobrepor. Então você instala diretamente na laje, ela fica sobreposta à laje, ela não fica dentro desse forro, ela fica por fora, mas também existem opções muito bonitas. Em quarto lugar, os detalhes. Você pode adicionar detalhes nas paredes com as molduras de Boiserie que você encontra em diferentes estilos e formatos. Existem as opções em poliestireno, em gesso ou em PVC flexível, que você mesmo pode cortar e aplicar sozinho. Ela deve ser aplicada antes da pintura, pois a ideia é que você pinte com a mesma cor usada na parede, criando apenas um detalhe sutil e que não chame tanta atenção. Uma ideia é que você pode usar essas molduras para criar uma composição legal junto com os quadros ou com as fotos, criando uma espécie de quadro grande externo e emoldurando essas decorações dentro dessa moldura. Nunca instale ambos colados um no outro, isso não dará uma sensação legal. O lambri de madeira em uma meia parede também é uma ótima opção e você mesmo poderá montar-se e conseguir as tábuas cortadas no tamanho certo. Você pode pintar com uma tinta colorida e mais viva, ou então manter um tom neutro e deixar somente como um detalhe sutil. É interessante você usar tintas que sejam da opção lavável, pois assim você consegue limpar com facilidade caso suje por algum motivo. Se você tem pet em casa ou crianças, vai ficar muito mais fácil você manter essa cor bonita e limpa. Se você tiver um corredor bem largo ou com espaços, vãos livres dentro dele, você pode aproveitar esse local para criar um armário, ou então incluir algum móvel que seja decorativo ou funcional. Armários nos corredores são muito usados para guardar os sapatos da família ou então roupas de cama, mesa e banho. Também serve como um local de armazenamento geral. Caso você não tenha espaço no restante da sua casa, mas tenha um espacinho sobrando no corredor, você pode criar um armário estreito, apenas para guardar vassouras, rodo e algum produto de limpeza. Pode parecer pouco espaço, mas você pode aproveitar esse local para guardar muitas coisas, mesmo que seja apenas 10 centímetros. Lembre de tirar as medidas antes para garantir que terá espaço suficiente para o móvel e para a sua circulação adequada. Se você não precisar de espaço de armazenamento, você pode usar o móvel com uma função decorativa, como prateleiras abertas com objetos decorativos, plantas, livros. Por exemplo, você pode criar uma iluminação com fita LED para as prateleiras e trazer um aconchego nesse espaço, criar uma luz mais agradável ao seu olhar. Se lá no final do seu corredor você tiver um espaço vazio, sem portas, você pode criar um cantinho de leitura com uma poltrona confortável, um abajur, ou então colocar ali essas prateleiras e nichos, como eu falei antes. Se você tiver esse espaço disponível, será uma ótima forma de decorar e trazer vida no seu ambiente. Você também pode incluir espelhos na decoração, mas lembre das dicas que eu já passei nos outros vídeos. Se você perdeu, faz uma maratona aqui que você vai entender que eu já falei bastante sobre espelhos. O espelho dá uma sensação de amplitude no seu ambiente, mas somente quando bem usado e bem posicionado.
Muito cuidado com o que ele estiver refletindo. Se o seu corredor for comprido demais, colocar um espelho lá no fundo desse corredor vai fazer essa parede aumentar ainda mais, trazendo uma sensação de que o corredor é gigantesco, o que pode não causar uma boa sensação. Você também pode usar tapetes na circulação, mas sempre escolha aqueles modelos com antiderrapante embaixo para garantir que você não sofrerá nenhum acidente. Por ser uma área de alta passagem, eu particularmente não gosto de tapetes na circulação, a não ser que o piso esteja muito feio. Aí você tem uma justificativa boa. Mas se não for esse o caso, eu só incluiria tapete lá no final do corredor se tiver aquele espacinho vazio e sem portas, como já conversamos. Incluiria junto com a poltrona ou com as prateleiras e algumas plantinhas para trazer um conforto maior. Mas eu não usaria na área de passagem por ser perigoso demais. Mas se na sua casa tiver um número maior de pessoas em rotinas diferentes da sua, a opção de usar um bom tapete também pode ajudar a diminuir o barulho dessa região íntima, como o barulho de quem estiver passando pelo corredor entrando dentro dos quartos. Então verifique a sua necessidade e faça boas escolhas para você ter uma casa confortável para você e sua família. Em quinto lugar, crie a sua circulação. Caso você tenha um espaço aberto, mas essa configuração não está agradável para você, você mesmo pode criar uma área de corredor antes de aplicar as coisas que conversamos antes. A função do corredor, além das necessidades, quando não se tem outra alternativa, é de fazer um ambiente mais íntimo, de fazer uma transição entre a área social e a íntima. Eu já expliquei para você o que é a área íntima em um outro vídeo, eu vou deixar o link também aqui. Essa divisão de área social e íntima é para trazer mais conforto e privacidade aos moradores, principalmente quando recebem uma visita ou mesmo para o ambiente todo ter a sensação de organização, de estar com uma planta baixa bem distribuída. E se você não tiver esse corredor demarcado e tiver espaço disponível, você poderá separar esses ambientes de uma forma simples. Você pode usar um elemento vazado como cobogó, ripas de madeira, posicionando-as de forma que fique um aspecto vazado aparente para não tirar muito da iluminação do espaço. Ou então cordas em um material natural fixas no piso e no teto. Você pode usar uma estrutura de madeira para fixar, sem precisar ficar furando todo o piso e o teto. E agora as dicas com maior investimento. Se você puder e quiser investir mais na sua decoração do corredor, eu vou te mostrar agora algumas dicas do que fazer nos seus corredores. Essas dicas costumam custar um pouquinho mais, mas vale a pena se você puder investir. Algumas delas envolvem obras, então será ótimo se você estiver pensando em reformar a sua casa ou seu apartamento. E lembre que você pode fazer em partes, fazer aos poucos, até porque o corredor costuma ser um espaço pequeno. Então, mesmo com materiais mais caros, não custará tanto dinheiro assim. Em primeiro lugar, as paredes. Se o seu espaço for maior, mais aberto, por exemplo, o corredor em frente a uma janela, algo que esteja trazendo luz para esse espaço, você pode incluir nesse corredor um revestimento diferente, pode ser apenas em uma parede, aquela oposta à janela, ou então em toda a área da sua circulação. Nesse caso, o ideal é que seu corredor esteja com uma largura boa para não atrapalhar a sua circulação, nem a percepção do seu espaço. Você pode incluir revestimentos em pedras naturais ou mármores nas paredes. Uma possibilidade muito usada é revestir todo esse corredor ou partes dele com madeira ou MDF. Você também pode trocar as portas que estão nesse corredor por um modelo de porta oculta, feita diretamente no MDF. Esse estilo faz a decoração ficar mais clean e sofisticada. Você também pode revestir as paredes ou uma parede, o forro, com MDF ou madeira. Isso vai trazer uma sensação maior de aconchego nesse espaço. Mas opte por um tom de madeira bem clarinho, para não pesar demais no seu ambiente. Segundo lugar, as janelas. Se você mora em uma casa e se o corredor estiver voltado para a parte de trás da sua casa, a parte mais privativa, e se ele estiver fazendo uma ligação com esse exterior e sem uma visão da rua e dos vizinhos para você manter essa privacidade, e claro, se você estiver morando em um local seguro, você pode fazer uma reforma e abrir essas paredes, criando grandes vãos abertos, que podem ser fechados com os de esquadrias de alumínio e vidro, ou então brises de madeira com vidro junto. Algo que permita uma abertura completa para o jardim. Você também pode aproveitar e integrar o seu jardim nessa circulação,
Mas se você morar em um apartamento, essa dica também vale, caso o corredor esteja do lado de uma área que não seja tão utilizada, como voltado para a área de varanda. Você pode criar aberturas que possibilitem abrir e fechar o vão para trazer mais iluminação natural para dentro dos seus ambientes. Nessa situação, você também poderá criar uma área de jardim nesse local da varanda próximo a esse corredor, mantendo assim a privacidade e aumentando a sua área de circulação com o jardim integrado. Isso também aumentará muito o seu conforto visual. Terceiro lugar, os pisos. Você pode manter o mesmo piso para a casa toda, pensando em porcelanatos, ou então o mesmo piso da área social ou íntima. O ideal é que tenha uma continuação visual dos pisos para aumentar a sensação de amplitude interior. Não é legal você colocar uma divisória, uma separação entre o piso do corredor com a sala, por exemplo. Não coloque nenhuma soleira e nenhum tipo de revestimento diferente, pois isso vai trazer uma sensação de diminuição desse espaço. Deixe sempre os pisos da forma mais contínua possível, seja o piso frio ou o piso quente. Mas também existe uma segunda opção para corredores. Por ser uma área que você pode explorar mais e usar, você pode escolher um revestimento especial para usar no piso deste local, como um ladrilho hidráulico artesanal ou então uma pedra natural em formatos de pequenas rochas. Também poderá ficar um visual diferente e interessante. Lembrando de não separar com outros tipos de revestimentos, como as soleiras, tá? Se você trocar de piso, mantenha os dois pisos nivelados e um terminando onde o outro está começando. Nessas situações, você pode verificar outros locais da sua casa ou apartamento para incluir um pouco desse revestimento e fazer uma ligação entre esses dois locais, como dentro de um banheiro ou então da área gourmet e varandas. Pense nas possibilidades e no que combinará melhor com o seu espaço. Quarto lugar, a iluminação. Investindo mais, você tem diversas opções de iluminações para usar, como os balizadores, que são aquelas luzes posicionadas na parede, em uns 30 ou 50 centímetros do piso. Ela demarca o espaço e deixa a circulação bem visível. Ela é ótima para usar em corredores dentro dos quartos, ou então entre os quartos e os banheiros, quando não são suítes, pois essa iluminação ajudará muito se você precisar levantar durante a noite, sem precisar ligar todas as luzes mais fortes e sem atrapalhar o seu sono. Você também pode incluir arandelas nas paredes com um visual bonito. Ela mesma terá uma função de decoração e deverá estar integrada com o restante da decoração que você pretende usar. Ou então usar os rodapés invertidos, que é uma excelente opção para circulação e eles podem ser iluminados com LED. Você também pode usar vários pendentes iguais nesse espaço de circulação, mas para isso a circulação precisa ser alta, com o pé direito maior do que 2 metros. Você também pode usar um perfil de LED embutido entre a parede e o teto, criando uma continuidade dessas luzes. Nesse caso, você pode brincar com as composições e ver o que te agrada mais. Lembre de escolher uma luz com menos intensidade luminosa se estiverem próximas, para não ficar com uma iluminação muito forte. Aqui a iluminação também já fará parte da decoração, então não exagere com os demais itens decorativos. Você também pode criar uma iluminação indireta no forro, com uma lateral da parede, ou então fazendo uma sanca, fazendo todo o contorno desse forro. Em quinto lugar, a decoração. Mantenha o mesmo estilo de decoração escolhido no restante da sua casa ou do seu apartamento. Então, se o seu estilo for mais nos materiais naturais, mantenha esse padrão na circulação. Se o estilo for mais metálico, mais industrial, contemporâneo, mantenha esse padrão na circulação também, trazendo elementos com essas mesmas características. Os quadros sempre serão uma boa opção e molduras com fotografias também. Então crie uma composição legal com um ou outro. Ou então mescle um pouco dos dois, mas sem exageros. Escolha tamanhos diferentes ou tamanhos iguais e distribua em uma das paredes. O ideal nesse estilo de decoração é que a outra parede seja lisa ou com um espelho grande, que consiga refletir sem criar mais um volume dentro do corredor. Faça móveis sob medida que atendam às suas necessidades. Eles podem ter função decorativa ou então funcional. Escolha cores que estejam dentro das cores desejadas para esse ambiente. Lembre que as cores podem ser mais vivas e coloridas. Para os móveis, já que você está disposto a investir um pouquinho mais, faça móveis que vão do piso até o teto e que sejam em tamanhos adequados para o que você deseja guardar e também que não ocupem muito espaço no seu ambiente. Meça tudo o que você deseja guardar e qual tamanho será necessário para isso e passe para o marceneiro antes de começar a execução. Dessa forma, você terá o melhor aproveitamento dos seus espaços.
Se você estiver pensando em reformar, se for possível, você também pode criar uma parte de uma parede, deixando um vão aberto entre um dos quartos e a circulação. Depois você usará esse espaço para criar um armário grande que poderá atender tanto o quarto quanto a circulação, com um fundo grosso, claro, para não tirar a privacidade dentro desse quarto. Mas dessa forma você consegue aproveitar bem o espaço e ganhará ali uns 10 ou até 20 centímetros, dependendo da espessura da sua parede. Pode não parecer, mas você consegue guardar muitas coisas nesse espaço adicional. Esse armário na circulação pode servir como uma rouparia. Nela você pode guardar roupas de cama, mesa e banho, alguma coberta, almofadas e travesseiros. Também um armazenamento geral para a sua residência. Espero que essas dicas tenham te ajudado a entender o potencial dos corredores e como você pode aproveitar e decorar eles ao máximo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like aqui que me ajuda muito a criar esse canal com muito conteúdo útil para você. Também compartilhe com um amigo que pode usar essas dicas. Muito obrigada por estar aqui, beijos e até o próximo vídeo. Agora, olha quem tá aqui. Vem cá com a mamãe. Vem cá. Diz oi. Oi pro canal. Pede pra se inscrever, curtir e compartilhar. Não é, meu amor? Que fofinha. Já estragou todo o topinho, né? Já estragou todo o topinho. Que foi? Tá com sono? Tá com sono? Você não quer trabalhar, não? Não quer? Que soninho, né? Olha só que fofa. Tá com soninho, meu amor? Tá com soninho?